Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês o agente ruído, o barulho, como um elemento que pode ser fundamental à viabilização de concessão de aposentadoria. E aqui eu vou dar um enfoque na aposentadoria especial, mas vou falar um pouquinho também da aposentadoria por invalidez com relação a esse agente específico, ruído, que é um agente físico. Presta atenção, olha só que interessante. Pessoal, primeiramente eu gostaria de esclarecer que o ruído, esse agente físico, ele pode caracterizar a atividade profissional que aquele segurado exerce como especial, a depender do nível que ele for apurado, a depender do tempo de exposição daquele obreiro frente a esse nível de barulho, de ruído, e também pode degradar a audição desse segurado a ponto de inviabilizar que ele continue na atividade. Então, por isso que a gente fala que ele pode levar à concessão de uma eventual aposentadoria especial, assim também pode levar a concessão de uma aposentadoria por invalidez, hoje chamado benefício por incapacidade permanente. Então, pessoal, logo você percebe que a quantidade do ruído, o nível desse ruído, é muito importante para se chegar a essas conclusões. Tá? Como eu disse, o enfoque hoje vai ser em cima da aposentadoria especial, então a gente vai falar do ruído muito em cima disso. Então, o que é importante entender? Que o ruído precisa ser mensurado. É o que a gente chama de característica quantitativa, não é qualitativa. Não basta ele existir como outros elementos para caracterizar aquela atividade especial. Além de existir, ele precisa existir numa quantidade mínima exigida pela lei. Como você percebe, para que o ruído seja mensurado, é preciso que seja feito algum tipo de medição. Essa medição, ela tem que ser materializada num documento. Esse documento, via de regra, é chamado PPP, Perfil Proficiográfico Previdenciário. Temos outros tipos de laudos que são considerados laudos hábeis a comprovar essa medição e que são mais antigos. Aqui cito o SB40 e o DIRBEM, mas são laudos mais antigos e hoje é mais comum a gente ouvir falar no PPP. Qual é esse nível mínimo que daria direito ao reconhecimento dessa atividade como especial? Esse nível foi sendo alterado através de uma evolução da legislação ao longo do tempo. Então, pessoal, até 5/3/1997 vigorou aí a necessidade da comprovação mínima de 80 decibéis. No dia seguinte, a gente teve uma alteração da legislação, em 6/3/1997, que vigorou até 18 de novembro de 2003, alterando essa margem, alterando o nível para 90 decibéis. Por fim, no dia seguinte, aí, 19/11/2003, uma nova alteração que está atualmente em vigor, adequou esse nível, essa margem para 85, que é o que está vigorando atualmente, 85 decibéis. Então, pessoal, o trabalhador que exerceu uma atividade exposto de forma habitual e permanente a um ruído acima de 80, 90 ou 85, a depender da época do exercício da atividade, ele tem essa atividade por especial. Ao menos ele deve ter por reconhecida essa atividade por especial. E o que isso significa? Significa que se ele for homem, ele vai ganhar 40% de tempo a mais nesse período. E se ela, no caso, for mulher, ela vai ganhar 20% de tempo adicional, que a gente chama de tempo ficto, um tempo que não existente, acaba incorporando nesse período base de cálculo que serve para as aposentadorias. Voltando no PPP, pessoal, ou laudo que comprove a exposição dessa atividade, é muito importante, primeiramente, que na descrição tenha
por relatado todas, pormenorizadamente, atividades que esse obreiro estava à frente. Tá? Não dá para ser generalista. Por exemplo, vamos pegar um trabalhador rural. Esse trabalhador rural, ele pode trabalhar em atividades que não tenham ruído, mas ele pode, de repente, trabalhar em cima de um trator. Então, não dá para falar que ele exerceu atividades diversas na agropecuária, por exemplo, e não citar que ele exercia atividade de tratorista ou outra qualquer. Por quê? De repente, se ele exerce atividade em cima de um trator ou próximo a ele pode estar exposto àquele ruído acima dos 80, 85 ou 90 decibéis, a depender do tempo em que ele efetivamente exerceu essa atividade. O PPP precisa trazer a quantidade, o nível de decibéis que aquele obreiro está à frente no exercício daquela função. E não só isso, ele também precisa trazer o tempo que ele fica exposto, ou se é habitual, permanente, né, ou se é de forma esporádica, retratando fidedignamente o que aquele obreiro realiza nas suas atividades. Ademais, o PPP precisa ser assinado por responsável habilitado. O caso seria o engenheiro do trabalho ou técnico em segurança do trabalho. Uma coisa que as pessoas fazem muita confusão e, na grande maioria das vezes, não entendem é que essa exposição habitual e permanente que a gente fala, ela não necessariamente tem que ser todo o tempo. Na verdade, há uma variação muito grande do nível de exposição e do tempo de exposição. Isso é regulamentado pela NR, Norma Regulamentadora, de número 15, onde tem uma tabela trazendo os níveis e o tempo mínimo necessário de exposição. Quanto maior o decibel, menor o tempo de exposição que precisa ser comprovado. Então a gente parte dos 85 em 8 horas, a gente vai para 87 em 6 horas, a gente volta para 88 em 5 horas. E isso vai caindo, né? Quanto maior o decibel, menor o tempo de exposição mínimo, para que essa atividade seja considerada especial, para que seja comprovado que a exposição se deu de forma habitual e permanente. Então, tem que se atentar muito a isso, porque ele ficava tão somente 3, 4 horas exposto a esse ruído, então não é uma atividade, não é uma exposição habitual e permanente. Não sei, precisa ver qual o decibel a que ele estava exposto. 115 são apenas 7 minutos, já seriam suficientes para comprovação, para o enquadramento dessa atividade como especial. E aí você pode estar se perguntando, mas existem os protetores auriculares, os protetores de ouvido, que amenizam de fato o ruído. Na esfera trabalhista, esses protetores são efetivos, uma vez comprovado o uso e tudo mais, para desconfigurar eventuais adicionais e tudo mais. Mas na esfera previdenciária, isso é diferente. Porque o STF já decidiu no tema 555 que o fato de usar um EPI eficaz para ruído não descaracteriza a atividade como especial. Então, usando ou não o protetor, a atividade vai ser considerada especial. Logicamente, uma vez atingindo o nível mínimo exigido naquela época em que ele exerceu aquela atividade. Pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Achei bem interessante esse tema. Espero que vocês tenham também gostado. Na semana que vem a gente vai voltar com outro vídeo, com outro tema, aliás, com outros vídeos e outros temas de grande relevância e importância no mundo previdenciário. Não fique de fora, acompanhe o nosso canal, que vem novidades muito legais por aí, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Um abraço.